Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 6 de novembro de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente 10h45 da noite. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas, pessoal. Nós não tivemos nenhum evento importante aqui no calendário econômico norte-americano. Um dia de forte correção, tivemos S&P caindo 1,12, Dow Jones, a bolsa industrial, recuo de 0,84 e Nasdaq, um recuo mais acentuado de 1,90. Pessoal, vindo para o Bitcoin não foi diferente. Nós tivemos no diário também uma queda de 2,44. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado US$ 101.080. Então vamos ver o que rolou após a última análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos próximos aqui à região da nossa marcação de suporte. Basicamente nós tínhamos como tarefa a observação o comportamento do preço aqui nessa região do nosso suporte e a região de abertura e fechamento aqui desses 2 dias, né, pessoal? Seria teoricamente quarta, no caso ontem, e terça-feira. Então, basicamente, o range de acompanhamento era nessa região, entre os 102.300 e os 101,5. Nós sabíamos que os compradores eles poderiam atuar dentro dessa região e era primordial, pessoal, acompanhar em tempo real a estrutura de preço, volume que foi apresentado. E quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bastante evidente aqui, né, pessoal, o que rolou primeiramente aqui nessa região, né? A gente teve aí, de fato, o rompimento aqui às 11 da manhã. Posteriormente, pessoal, olha só a estrutura descendente, né? Volume vendedor prevalecendo, ou seja, foi tudo, né, ao contrário daquilo que nós almejávamos, né, que era de fato aí os compradores atuando de uma forma incisiva, né, para posteriormente buscar, quem sabe, né, o topo anterior ou até mesmo a média de 20 períodos, né, no tempo gráfico de 4 horas. Então, infelizmente, acabou não concretizando, né, era uma condição importante essa análise minuciosa aqui dessa região, então ficou bastante evidente, né, a estrutura descendente, volume vendedor prevalecendo, né, pessoal? E acabou, né, que a gente veio buscar a região próxima dos US$ 100.000, né? A virada de centena acabou até passando despercebido aqui na análise de ontem. A gente colocou aí um alvo mais propício à proximidade aqui dos 99. Mas, se eu não me engano, tínhamos, né, acumulação de lotes também na região de 100 mil. E aí nós tivemos, né, uma tentativa por parte dos compradores em tentar a manutenção do preço acima. Mas o cenário, pessoal, ainda continua bastante desafiador nesse sentido. A gente tinha uma perspectiva boa, né, em relação a essa região, desde que houvesse as condicionantes positivas, e na ausência, a gente sabia que perdendo, né, a região do 101,5, novamente reforçando aqui os 2 dias, abertura e fechamento, nós, né, poderíamos buscar níveis inferiores e a gente vem caminhando de fato, né, para que isso possa se concretizar. O único ponto positivo, pessoal, que eu enxergo nesse cenário é que tivemos a prevalência de volume comprador da quarta-feira superando, né, o volume de venda do dia de hoje. É um ponto positivo, o que nos reforça, né, uma análise também minuciosa aqui na região dos 99. Quem sabe nós teremos, né, uma reação aqui por parte dos compradores e, evidentemente, a busca novamente por níveis superiores. Então, muita cautela para quem está esperando uma queda mais acentuada. Acho que é primordial primeiro a gente analisar com carinho essa região em virtude, né, do que foi apresentado de volume na quarta. Então temos um ponto positivo nesse sentido. Outro ponto que me chama a atenção, pessoal, nesse momento, ao que parece, os compradores estão tentando aqui, né, a manutenção de uma sequência lógica de fundos ascendentes
Só que o problema é que a gente denota a ausência de volume comprador aqui, né, pessoal? Não adianta nada a gente ter uma sequência lógica sem volume comprador, justamente para poder, né, induzir aí os compradores a continuarem, né, essa ascendência. Então, infelizmente, até o presente momento nós não temos aí alguma evidência positiva e ao que parece, tá, pessoal, é a região que está segurando para posteriormente, em caso de rompimento, a gente buscar de fato aqui a proximidade dos 99. Então, seria interessante a gente analisar com bastante carinho. Nós temos ainda, né, 2 horas e 8 até o fechamento desse candlestick atual aqui no tempo gráfico de 4 horas. Pode ter uma reviravolta e, evidentemente, né, se nós tivermos a formação aí de um candlestick com prevalência de volume comprador, a gente pode ter um cenário um pouco mais beneficente nesse sentido, porque daí, quem sabe, a gente pode induzir uma movimentação ascendente novamente, tentando buscar a região do topo anterior, aqui na proximidade do 104,5. Então, acho que vai depender muito do que rolar aqui nas próximas horas. Quando a gente vê um tempo gráfico menor de 2 horas, pessoal, a gente vê aí que temos 8 minutos para o fechamento e só volume vendedor prevalecendo, né? A gente tem que houve a prevalência de volume comprador com a abertura às 7 da noite, porém um volume bem simbólico aqui comprador, né? Ou seja, então fica difícil, né, essa condição, mas seria interessante analisar, né, um tempo gráfico maior. Por isso, a minha orientação é a gente utilizar o tempo gráfico de 4 horas, justamente. Quem sabe teremos uma reviravolta e aí sim, pessoal, segurando essa estrutura, a gente poderá buscar níveis superiores. Essa região a gente faz a remoção, né, em virtude aí da facilidade de rompimento em ambos os sentidos, não faz mais sentido a gente utilizar. E basicamente a gente faz essas atualizações, a gente puxa aqui e basicamente é isso, pessoal. Vamos ver aí nessas 2 horas o que, que a gente vem para enxergar de formação aqui, torcer que possa ter uma reviravolta, porque é o que eu disse, né? Não adianta a gente criar aqui uma sequência lógica, uma ascendência e não ter volume comprador para induzir aí os institucionais a continuarem a movimentação. Então pode ser que na ausência, né, pessoal, desse volume que a gente espera, aí facilita aqui o rompimento e aí pode ganhar velocidade e aí sim vem buscar a região dos 99. Então, basicamente o cenário se mantém diante do que foi passado ontem, né, a questão da região do 101,5 em alusão à abertura e fechamento desses 2 dias e a gente tem aí uma tarefinha acompanhar com carinho essa região, fechamento e analisar se iremos perder, né, essa ascendência, essa sequência lógica que foi formada aí no dia de hoje, ou se teremos uma reviravolta, né, por parte dos compradores e, ao que parece, vai ficando difícil, né, para o lado deles. A gente, até o presente momento, não enxerga nada aqui e, como eu falei, um tempo gráfico menor de 2 horas, a gente vê bastante volume vendedor aí praticamente desde as 11 da manhã, tá, pessoal? Então, vamos ver, analisar e vocês sabem os pontos aí que vocês precisam acompanhar. Beleza, pessoal? Reforçando, né? Havendo uma reviravolta por parte dos compradores aqui, pessoal, pode esperar aí uma ascendência para a busca do topo anterior. Um cenário mais positivo, a gente pode fazer inclusive um topo maior do que esse aqui do 104,5, quem sabe lá na proximidade aí dos 105, 106, tá? Então, bem factível, vai depender do que rolar aqui. Vamos acompanhar, é o momento da gente ficar de fora, analisando, e aí, evidentemente, aparecendo essas condicionantes, a gente pode tentar se posicionar e aproveitar essas oportunidades. Fechado, pessoal? Então, acho que é isso. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar nas próximas 2 horas. Vamos ver o livro aqui, se a gente vê alguma identificação. Então, ó, pessoal, região de 100 mil, né, a gente tem ainda 8 milhões de dólares posicionados, virada de centena, bastante comum. E região dos 99, a gente tem mais 8,5 milhões de dólares. Então faz bastante sentido, né? É a região de mínima daqueles 2 candlesticks, teoricamente onde foi formado o fundo duplo. Então, muita atenção também
neste nível. E pelo lado dos vendedores, pessoal, olha só, um livro bem diluído, tá? A gente vai ter um pouco mais de acumulação somente lá na região dos 110, quase 13 milhões de dólares posicionados, mas pela distância do preço a mercado, talvez não faça tanto sentido a gente dar ênfase, tá? O livro esvaziou bem, pessoal, em relação ao que estava, né, presente no dia de ontem, isso também é um ponto positivo. Então é isso, pessoal. Vamos ver aí. A gente torce, né, para que haja uma reviravolta. Perdendo aqui, pessoal, essa região, preço fechando abaixo, reduzindo o tempo gráfico, volume vendedor prevalecendo, estrutura de preço descendente, batata. Aí sim a gente vai nos 99. Há uma reviravolta, segurou o preço acima, volume comprador prevalecendo, pessoal, de preferência esse atual, superando o anterior, podem esperar aí uma reação por parte dos compradores, mantendo aqui a lógica ascendente, quem sabe buscando o topo anterior, um cenário mais positivo, um topo até mais alto, tá, pessoal? Então, quem sabe a gente consegue criar aí um canal ascendente. Então, vai depender do que rolar aqui. Fechado? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.